Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos muito bem. Ando meio sumida porque fiquei meio resfriada e fiquei com uma garganta meio ruim. Mas agora já estou bem, então hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Não vou gravar rotina porque a casa tá limpa, tem pão feito, tudo em ordem em casa. Como eu fiz as faxinas pesadas nos últimos dias, então tá bem tranquilo. Tem alguma coisa ainda para fazer, mas como eu não tava bem, assim, né, resfriadinha, então eu não quis mexer com isso. Tudo que eu compartilho com vocês é sobre as coisas que eu já vivi, as coisas que eu vivo. Não, né, aqui não existe nenhuma teoria. Tudo que eu compartilho com vocês é porque eu já vivenciei, né? Até porque eu não tenho como compartilhar com vocês algo que eu desconheço. Então, tudo o que eu compartilho é algo que eu já tenho conhecimento, que eu já vivi, que eu já presenciei, que eu já testei. Então, é o que eu gosto de compartilhar com vocês. E o assunto de hoje é o poder do sim e do não. Quando devemos dizer sim e quando devemos dizer não. Essas duas palavras influenciam muito na nossa vida, para o bem e para o mal. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, equilíbrio. A gente precisa saber equilibrar. Só que a maioria das pessoas passam a vida toda dizendo sim, 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 sim para todo mundo. E isso acaba sendo perigoso para ela, acaba desenvolvendo um problema de saúde por não saber dizer não às pessoas quando ela acha que deve. Eu já fui muito de dizer sim para todo mundo, sim no trabalho, sim, deixa que eu faço, sim. Uma coisa que eu não queria fazer, eu sim, sim, sim. Só que as vezes em que eu disse não foram as vezes assim mais decisivas na minha vida. Como eu já comentei com vocês, eu já tive processos de como é que eu vou dizer? Eu não posso falar certas palavras aqui, né? Mas eu já tentei algumas vezes tirar minha própria vida. Sim, eu já passei por essa fase também. É por isso que eu sou uma constante evolução de mim mesma. Eu já vivi várias etapas muito difíceis e a única forma que eu superei tudo isso foi sozinha. Porque por mais que você recorra a ajuda externa, ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, mas nenhuma outra pessoa é capaz de se libertar, de se recuperar, de se reerguer, a não ser você mesmo. Se você não quer, ninguém consegue te provar do contrário. Ninguém te convence, ninguém faz com que você mude o que você quer. Foram fases bem difíceis da minha vida, bem complicadas. Eu não vou entrar em detalhes assim, porque são fases que eu já superei, são momentos que eu não gosto de recordar, mas foram momentos bem marcantes na minha vida, momentos assim que eu precisei dizer sim ou não para mim mesma. Eu acho que é muito mais difícil a gente dizer sim ou não para nós do que para as outras pessoas. Então, a partir do momento em que você consegue dizer para você mesma, isso você não vai fazer, ou isso você vai fazer, isso é bom para você, isso não é bom para você, você está no caminho certo de conseguir dizer sim ou não para as outras pessoas. O poder do sim é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. Por quê? Sim, a palavra sim é algo que a gente gosta de ouvir. É uma aprovação daquilo que a gente quer, daquilo que vai nos trazer bem-estar, conforto, ou fazer bem para o nosso ego, ou para nossa cabeça, né, no geral. Ouvir sim é muito bom, mas dizer sim é muito difícil muitas vezes. Por quê? Ouvir, quando você pede para alguém fazer alguma coisa para você e a pessoa diz sim, eu faço, é maravilhoso. Agora, quando uma pessoa te pergunta, posso fazer tal coisa, e você sabe que não é bom para ela, e você acaba dizendo sim,
esse sim acaba te fazendo mal. Por quê? Porque vai gerar uma culpa. Porque você sabia que aquilo não seria bacana, que aquilo não seria legal, mas mesmo assim você disse sim. Ou então quando você não está disposto a fazer alguma coisa para alguém. Eu sei que muitas vezes, principalmente as avós nos dias de hoje, cuidam dos netos, mas nem todos os dias elas estão disponíveis, elas vão ter tempo para cuidar dos netos. E aí, sem avisar, um filho chega, mãe, fulano não pôde ir para a escola hoje, você pode ficar com a criança? E às vezes você tem um compromisso, ou às vezes você quer fazer alguma coisa, mas para não deixar o filho chateado, você acaba dizendo sim. Mas no fundo, você vai ter que abrir mão das coisas que você tinha programado para dizer esse sim. Ou então, alguém te convida para ir em algum lugar que você não quer ir, mas para você não magoar a pessoa, você diz sim. Só que nesse sim, você está se prejudicando. Você vai fazer algo que você não estava disposto a fazer. E quando você chegar nesse lugar, por experiência própria, eu já passei muitas vezes por isso, você vai dizer assim para você mesma: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu só vim para agradar. E isso te prejudica muito. Por quê? Porque você não vai conseguir ficar em paz com você mesmo no lugar onde você está. Você não vai conseguir se sentir bem. E tudo nessa vida, nós devemos nos sentir bem, estarmos bem conosco mesmo. Se eu não estiver bem comigo mesma, eu não vou conseguir distribuir esse bem-estar para as pessoas que me rodeiam. Quando você se envolve numa situação de família, onde você não concorda com a atitude ou com a ação das pessoas, mas mesmo assim você diz sim, sim. Mas no fundo, você sabe que esse sim não é o que você gostaria de dizer. Não é o que você gostaria de ver. E isso vai te prejudicando, por quê? Porque vai te tornando uma pessoa triste, fria, amarga, sem vontade de fazer as coisas, sem acreditar em dias melhores, sem querer viver uma vida agradável. Quando você começa a mentir para você mesmo, é uma etapa muito complicada, porque é sempre que nem eu digo, quem se autoconhece, se valoriza, se ama, se coloca acima de tudo, acima das coisas, acima das pessoas, vai conseguir viver em paz com todo mundo. Eu não estou dizendo que você tem que ser melhor do que as outras pessoas, porque daí isso nessa parte já é arrogância. Mas você tem que se sentir segura com você mesmo, se sentir amado por você mesmo, ser uma pessoa verdadeira com você mesmo. Porque se você não for isso consigo mesmo, você não vai conseguir fazer isso com ninguém. Por isso, sempre que vocês disserem sim para uma situação, sim para alguém, deixa que eu faço, deixa que eu fico, deixa que eu vou, coloquem na balança se vocês estão dispostos a fazer aquilo e se aquilo vai te trazer um bem-estar. Você tem que sempre pensar no teu bem-estar para você conseguir proporcionar um bem-estar para outra pessoa. Porque se você diz sim para alguém só para deixar ele feliz, mas você não vai ficar feliz, tem alguma coisa errada. Nem sempre é fácil dizer sim ou não, principalmente o não. O não é algo que amedronta todo mundo. Não é uma pessoa difícil de ouvir, mas muitas vezes essenciais para a nossa vida. Da mesma forma que você diz sim para tudo, você tem que dizer não para muitas coisas, porque tem que ter o equilíbrio, porque nenhuma pessoa vive equilibrada se não souber ouvir ou dizer sim ou não. Eu vejo pelos meus filhos, se eu disser sim, 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 sim para eles o tempo todo, o que eu estou criando? Que tipo de ser humano eu estou criando para o futuro? Alguém que não vai saber ouvir não, que para eles vão ser sempre sim. É difícil dizer não, é difícil ouvir
o não. Eu acho que ouvir o não é mais difícil do que dizer o não. Aqui em casa tem esse equilíbrio do sim e o não. Os meus filhos me conhecem só no olhar, quando eu estou desafirmando algo que eles fizeram ou algo que eles querem fazer. E assim eles já conhecem o poder do sim e do não. Equilíbrio. As crianças precisam crescer sabendo ouvir sim ou não, porque senão vão crescer adultos achando que tudo eles podem. Na verdade, não é assim. Vão acabar aprendendo da pior forma, que é com a vida. E eu não quero que os meus filhos se frustrem mais do que devem por eu não ter ensinado para eles o poder do sim e do não. Dizer não é fácil, mas ouvir o não é difícil. Todos nós sabemos que é. Quando a gente vai numa entrevista de emprego, a gente vai cheio de animação, mas no fundo, nós temos pavor de ouvir o não, que você não é capacitado para aquela vaga, que você não está qualificado para preencher os requisitos que a empresa exige. O sim e o não é sempre difícil, sempre. E para isso tem que ter muito equilíbrio. Quando você se autoconhece, que você se prepara para ouvir o sim ou não, é muito mais fácil lidar com a situação. Quando você vive uma família grande, todos moram perto, sempre vai ter o abusado, né? Toda família vai ter o abusado, que se acha no direito de ouvir o sim de todo mundo. Ah, mãe, fica com meu filho. Ah, mãe, faz isso para mim. Ah, tia, faz isso. Ah, Beltrano, faz aquilo. Ou dentro de casa, você acaba sendo escravo dos teus próprios filhos. Ah, mãe, lava isso. Ah, mãe, limpa aquilo. Ah, mãe, faz aquilo. Ah, mãe, você sim, 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 sim. Só que no fundo, você está se prejudicando. Por quê? Porque cada um de nós temos uma vida. Somos únicos. Se a gente pudesse dividir a nossa vida, nós viveríamos num mundo totalmente diferente. Mas nós somos seres únicos. Cada um de nós não é único, não tem uma cópia, não tem outra igual a mim. Mesmo que uma tecnologia sendo avançada, eu não acredito que no futuro vão fazer uma cópia minha que vai pensar como eu, que vai agir como eu. Então, por nós seres únicos, só nós sabemos o quanto e quando podemos dizer sim ou não para as pessoas. Mas o caminho para você conseguir dizer sim ou não é se conhecendo. Se você não se conhece, você acaba fazendo sempre o que os outros querem e não o que você quer. Nós vivemos nessa vida para fazer o bem para as pessoas, mas antes de nós fazer o bem para elas, nós precisamos fazer o bem para nós mesmos. Porque se nós não estivermos bem com nós jamais iremos conseguir fazer o bem para os outros. Quando nós estamos felizes, a nossa felicidade irradia, contagia todo mundo. Quando nós estamos tristes, as pessoas se afastam, querem distância. Por quê? Porque nós estamos tristes, nós estamos numa fase de energias mais pesadas e ninguém quer isso. Então existe bastante diferença, só que para você conseguir ter esse equilíbrio é só se conhecendo. Se você não se conhece a fundo, você não consegue dizer sim ou não nas horas certas. Você sempre tem que pôr na balança o quanto o sim vai fazer bem para você e para outra pessoa. O quanto o não vai ser bom para você e para outra pessoa. Sempre pesem as duas metades, entende? Coloque as duas partes na balança e procure encontrar o equilíbrio. Equilíbrio. É a partir daí que você consegue viver uma vida tranquila, que é o que eu vivo hoje. Autoconhecer-se é poderoso. O autoconhecimento é algo assim transformador na vida de uma pessoa. É fácil? Não. Acaba? Não. Tem momentos difíceis? Muitos. E ninguém vai lutar essa batalha por você, a não ser você mesmo. Ninguém pode fazer as coisas por você além de você. Seja uma doença física que você está enfrentando ou uma doença emocional.
tudo depende de você. Se você está com uma doença física, você precisa tomar um medicamento para melhorar. Pelo menos é assim que a sociedade pensa. Só que se você não seguir os horários que o médico prescreve, o medicamento não vai fazer efeito. O que vai acontecer? Você vai demorar mais para melhorar. Quando você tem um problema psicológico, que é um dos piores a ser tratados, que os medicamentos que existem hoje em dia acabam prejudicando mais do que ajudando, na minha opinião, né? É algo ainda mais difícil, porque você conversar com alguém com quem você confia nos dias de hoje é muito difícil. É muito difícil. Ou você paga para um profissional te ouvir, ou você conversa com você mesmo. As duas únicas pessoas que eu confiei cegamente na minha vida e que foram assim as pessoas mais importantes que eu tenho, né, que eu tive na minha vida foram a minha mãe. A minha mãe, pelo menos a minha mãe, nunca quis o meu mal. Porque existem vários tipos de mães também. Existe a mãe que faz de tudo pelo filho e tem a mãe que fica contra o filho. Tem a mãe que guarda todos os segredos do filho, mas tem a mãe que não consegue guardar os segredos do filho. Então, cada um tem um tipo de mãe. E eu tive a sorte e a bênção de ter a mãe que eu podia confiar. A mãe que eu iria contar as minhas coisas e que ela nunca iria contar para ninguém. Só que, aí vem um outro problema. Nem todos os filhos conseguem abrir seu coração para a mãe. Por quê? Porque eles têm medo do não. Porque eles têm medo da desaprovação da mãe. Porque a mãe é algo que te gerou. Mas muitas vezes você tem medo de conversar com ela. Porque a mãe é brava. Ou porque a mãe não vai me entender. E aí o que você faz? Acaba contando para um estranho que você acha que confia, que você acha que vai guardar os teus segredos. E aí que você acaba contando aquilo que é íntimo teu para alguém que não sabe guardar segredo. E aí acaba acarretando vários outros problemas na vida. Eu sempre fui uma criança muito sozinha. Eu nunca fui de muitas amizades. Então, desde cedo, sem saber, né, eu já praticava o autoconhecimento. Mas eu não tinha conhecimento disso, porque uma criança não sabe fazer isso ainda. Só que com o passar do tempo, acho que a vida foi me colocando pessoas certas e erradas, como na vida de todo mundo, a gente tem as pessoas certas e as erradas que passam pela nossa vida, e todas elas nos fazem algo. As pessoas certas são as motivadoras, aquelas que te dão a energia que você precisa muitas vezes nos momentos mais difíceis. Já as pessoas sugadoras são aquelas que passam que nem uma tempestade, né? Destruindo tudo que vê. Mas o que nós devemos tirar de bom da tempestade? Muita coisa. A tempestade vem para nos ensinar a sermos pacientes, a sermos fortes, a termos o poder de recomeçar, a termos o poder de enfrentar os problemas. Temos o poder, né, nos ensina a ter discernimento para não cometer os mesmos erros. Então pense nas pessoas que não te fazem bem como tempestades. E como a gente sabe, né, tem o ditado, sempre depois de uma grande tempestade surge um lindo dia de sol. E as pessoas que são lindas de sol, elas nos vêm para nos agregar esperança. Ela nos traz esperança, nos traz o brilho que precisamos para continuar enfrentando as tempestades que irão passar pela nossa vida. Então, o sim e o não, enxerguem como isso, as tempestades e os dias lindos de sol que passamos pela nossa vida. Você tem que aprender a ter esse equilíbrio, a dizer sim ou não para você mesma, principalmente, e poder dizer às outras pessoas. Ah, mas fulano não vai gostar de dizer que eu não gostei, que eu não quero fazer, que eu não quero ir, que eu não estou disposto. Não importa o que a outra pessoa vai pensar. O que importa é o que você está fazendo com você mesmo.
A pessoa pode não gostar agora, mas mais tarde ela vai entender. Ela vai esquecer. As pessoas esquecem rápido das coisas. Então, todas as tempestades que passaram pela minha vida, eu tirei proveito da situação, aprendi muito, muito. As tempestades me ensinaram muito, me tornaram um ser mais forte, um ser mais pé no chão, um ser mais maduro. E as pessoas de calmaria me trouxeram a alegria, a esperança, a paz. Só que as tempestades são sempre mais maiores do que os dias ensolarados na nossa vida. Todos nós sabemos disso. Então, eu tive uma mãe com quem eu podia contar, mas nem tudo eu tinha coragem de falar para ela, pelo medo da desaprovação. E hoje eu tenho meu marido. Só que com o meu marido é totalmente diferente do que era com a minha mãe. Com o meu marido eu não tenho medo de expor o que eu penso, de conversar com meu marido, de expor o que eu estou sentindo. Por quê? Porque meu marido, para mim, é minha outra metade. Porque é um dos seres mais importantes que eu tenho hoje, ele e os meus filhos. Eu não tenho medo de conversar com meu marido, eu não tenho receio de conversar com ele. Ele é o meu maior confidente fora de mim. Porque a minha maior confidente sou eu mesma. E aí, a parte externa, a parte fora, acho que vocês conseguem me entender, é o meu marido. O meu marido é o meu melhor amigo. Eu não tenho uma melhor amiga, eu não tenho mais mãe, eu tenho a minha irmã, que a gente conversa muito, mas a minha irmã não é a minha melhor amiga. O meu melhor amigo é o meu marido, porque é com o meu marido que eu divido a minha vida, é com o meu marido que eu convivo diariamente, é com o meu marido que eu caminho em frente, né, pela estrada da vida. A minha irmã ficou comigo a fase em que nós vivíamos na casa da nossa mãe. Hoje a minha irmã tem a família dela, tem a vida dela, então ela segue o caminho dela. E eu sigo o meu caminho. E no meu caminho, quem que segue comigo? Meu marido e os meus filhos. Enquanto eles são pequenos, né? Porque depois que eles crescem, eles seguem o seu próprio caminho. E vai caber a mim e ao meu marido guiá-los, instruí-los, dizer os sim e os não para eles. E explicar por que do sim, por que do não. Tá aí um ponto principal. Quando você disser não para alguém, explique o porquê que você não quer fazer. E quando você disser sim a alguém, também explique o porquê você está fazendo. A partir do momento em que você tem diálogo com as pessoas, em que você diz o não e explica o porquê do não, você vai fazer com que a pessoa entenda melhor e não te julgue. Porque uma coisa que nós também temos medo é do julgamento das pessoas. Eu já hoje não me importo mais com o julgamento. Por quê? Porque eu já estou numa fase do meu autoconhecimento em que hoje nada me afeta. O que vai me afetar mesmo são as coisas que eu mesma crio. São problemas que eu mesma crio. Os dias em que eu não estou tão bem emocionalmente, que eu não quero falar, eu não gravo vídeo e eu não apareço no Instagram. Porque são dias que eu quero imergir em mim mesma, que eu quero ficar quietinha, que eu quero refletir, que eu quero descobrir o porquê que eu estou assim. Nós mulheres é mais complicado porque nós temos esse sobe e desce hormonal, né? Então isso acaba afetando na nossa parte emocional também. Mas quando você se conhece a fundo, que você sabe quais são os dias que você vai ter esse desequilíbrio hormonal, você procura se controlar e se preparar para esses dias. Normalmente para mim é 2, 3 dias que eu fico nessa fase de desequilíbrio hormonal. Mas varia muito para uma mulher para outra. E como eu disse, você precisa se conhecer muito bem para saber quando é isso. Eu sou uma mulher que tenho poucos amigos. Os meus amigos são duradouros. As minhas amigas de épocas de balada, de infância, colegas de trabalho,
Eu tenho contato com elas ainda hoje, mas cada uma segue a sua vida, né? Hoje a gente tem as redes sociais que é muito mais fácil você acompanhar aí o que as pessoas costumam, né, compartilhar nas redes. Mas eu não sou uma pessoa que a minha casa vive cheia de pessoas, cheia de amigos. Porque amigos verdadeiros nós temos pouquíssimos nesse mundo. Os amigos de verdade são aqueles que estão conosco principalmente nos dias difíceis. São aqueles que não fogem quando você não está bem. Esses são os amigos verdadeiros. Agora, aqueles amigos que só estão nos dias de glória, esses não são amigos. E normalmente, as piores rasteiras vêm dos que a gente julga como nossos melhores amigos. Eu sempre fui uma pessoa mais precavida, né? Eu não sei explicar o que é que eu sempre tive. Quando eu aprendi a usar esse argumento melhor, eu comecei a viver de um jeito diferente. Eu sempre procurei filtrar as pessoas com quem eu ia me relacionar. O meu sentido, digamos, o meu sexto sentido é bem aguçado em relação à energia das pessoas. Hoje é mais ainda. Então, bati o olho em alguém, não senti uma energia bacana, eu não quero ficar perto daquela pessoa. E eu sou uma pessoa bem seletiva, digamos assim, às vezes chega a ser seletiva até demais. Por quê? Porque eu me autoconheci a fundo, eu não me permito viver coisas que não me fazem bem. E quando você se autoconhece, você descobre, como é que eu posso dizer? Você descobre algo em você que nem você sabia que era capaz de simplesmente conviver com você mesmo. As pessoas que não conseguem conviver com si mesma é porque elas não chegaram ao ponto do autoconhecimento disso. O menos é mais, entende? Quanto menos pessoa, mais bem me faz. Muitas pessoas são do contrário, né? Eu sei que vai ter muitos que vão discordar de mim. Mas eu não vou me aprofundar nisso porque é um assunto bem complicado, que causa muita discórdia. Eu amo a minha companhia, eu amo estar comigo mesma, eu amo a vida que eu descobri. Amo estar com meus filhos. Aqui em casa, nós somos plenamente felizes, nós quatro. A gente sempre se programa fazer passeios, fazer viagens, somente nós quatro. Porque somos nós quatro a nossa família. Quando você vai viajar com um casal de amigos ou com mais alguém da família, já acaba criando discórdia. Por quê? Porque fulano quer ir num lugar que você não quer ir. Ou você quer ir num lugar que aquela pessoa não quer ir. E o que acaba acontecendo? As viagens não se tornam tão prazerosas. O que as viagens que a gente fez até hoje, o que os momentos em família que nós vivemos que nos trazem bem-estar fizeram na nossa vida? As viagens que nós fizemos sempre foram nós quatro, nossa família, né? Antes era eu e o Léo, mas agora tem os meninos. Aonde nós vamos, os meninos vão conosco. A gente conheceu muitas pessoas fantásticas nas nossas viagens. Por quê? Porque nós fomos em família, porque nós fomos abertos a conhecer novas pessoas, novos lugares. E isso que é o bom de uma viagem. Isso que é o bom em coletar energias boas. Quando você vai sem ter alguém que vai te desaprovar ou não vai concordar com você, tudo flui. Você acaba trazendo boas energias do lugar e aproveitando a viagem de uma forma fantástica. Eu não sei se porque eu e o Léo somos idênticos, né? A gente pensa de uma forma, para não dizer igual, 99% parecidas, a gente tem as mesmas vontades, a gente sempre acaba planejando algo que vai fazer bem para todos nós. Eu e o marido somos um casal que a gente se dá bem em tudo. Só que nem todos os casais são como nós dois. E aí eu acho que entra um dos maiores desafios do sim e do não. Quando um casal não aceita o sim ou não do outro.
ou então alguém acaba sempre concordando, mesmo no fundo não querendo fazer. Então, mais uma vez eu te digo, tenha equilíbrio, converse com as pessoas quando você diz o sim e quando você diz o não. Quando você vive num relacionamento onde você diz sim para tudo ou você diz não para tudo, tem algo errado. Ou com você ou com a pessoa que está com você. O equilíbrio do sim e do não tem que andar de mãos juntas. Tem que andar de mãos dadas, porque senão vocês não vão conseguir ir a lugar nenhum. Porque o sim vai puxar sempre para o lado dele e o não para o lado dele. Então vai ficar essa guerra do sim e do não. E é quando os dois conseguem ir na mesma direção, concordando e explicando um para o outro o porquê do sim e o porquê do não, tudo flui. Então procure ter equilíbrio, converse com as pessoas, diga o porquê que você está fazendo, porquê que você está concordando, porquê que você está dizendo sim e também explique o porquê do não. Por que você não quer fazer hoje? Por que você não quer ir? Por que você não concorda? Por que você não está afim? Quem tem um relacionamento saudável sabe dizer sim ou não. Aqui em casa nós temos eu tenho, né? Eu e o Léo vivemos um relacionamento super saudável. A gente sabe dizer os sim e os não. E a gente vive em harmonia. Nós não brigamos aqui em casa. Eu e o Léo não discutimos, eu e o Léo não ficamos decepcionados um com o outro. Às vezes, quando eu tô nesses pico hormonal, às vezes eu sinto que eu, querendo ou não, acabo sendo grosseira, mas eu acabo pedindo desculpa, eu acabo explicando e procuro me controlar para não chegar a esse ponto de ofender o meu marido, de machucar, de discordar. E a gente vive um relacionamento saudável, a gente traçou um caminho de equilíbrio. Então procurem fazer isso, seja você uma mulher que está me vendo ou um homem, conversem com as pessoas que te rodeiam, converse com as pessoas que você costuma dizer sim ou não e explique quando algo não te faz bem ou quando algo te satisfaz. Explique o poder do sim e do não. Vocês vão ver algo transformador na família de vocês e principalmente para você mesma. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo.